É a nossa luta diária, né? Lutar por esse dia, por esse momento. Também, querido, antes de qualquer coisa, boa noite, irmãos. Graça e paz seja com todos. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E nessa noite nós temos o privilégio de estar recebendo a nossa irmã Nadir, né? Deus abençoe, irmã Nadir. E tem outra irmã Nadir ali, né? Esposa do Ismael. Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus, tá bom? Assim que você sentir o desejo no coração de estar conosco cultuando, se sinta à vontade, tá bom? Pode ter certeza que esse povo aqui está te esperando, tá bom? De braços abertos, de coração aberto também, para adorarmos a Deus juntos, tá bom? Sinta à vontade. A casa do Pai é a casa do Filho, tá bom? Assim como a gente chega na casa do Pai, a gente fica tão à vontade, né? E assim também você está na liberdade nessa noite. E eu acredito que a igreja também tem algo a dizer para a nossa irmã Nadir. Amém, querido? Você pode me ajudar estendendo as suas mãos para a irmã Nadir? Estenda suas mãos para ela. Assim, fala assim comigo. 1, 2, 3. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao nome do Senhor pela vida da irmã? Pode aplaudir, querido? Aplauda ao Senhor. Que Deus maravilhoso. Deus bendito. Deus, Ele é tremendo. Deus, Ele é poderoso em todas as suas obras. Querido, essa noite, como foi dita, a noite de ceia do Senhor, e eu gostaria de estar, falamos em ceia, falamos em comunhão, né? Eu gostaria de dividir um texto, um trecho da palavra de Deus com você, que está escrito em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 5. Primeira carta do apóstolo Pedro, fica lá no finalzinho, fica depois de Tiago, ali você vai encontrar Pedro. Capítulo 2, versículo 5, a princípio, nós vamos falar um pouco a respeito da igreja como corpo de Cristo. É muito importante nós nos identificarmos, né, no lugar, esse lugar privilegiado que o Senhor nos colocou, né? Hoje é uma noite especial, noite de ceia do Senhor. 1 Pedro capítulo 2, verso 5. E nós sempre, quando falamos em ceia, nós falamos no sacrifício de Jesus, nós falamos em comunhão, né? E todas essas coisas aí, isso é tudo muito bom. Você encontrou? 1 Pedro capítulo 2, verso 5, está escrito assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo. Fala assim comigo, sacerdócio santo. Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Amém, querido? Fecha os seus olhos aí no teu lugar. Fala assim comigo, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu te peço, nessa noite, que teu Espírito Santo continue falando, ministrando ao meu coração, como sempre tem feito. No nome de Jesus, amém. Amém. Nessa liberdade você pode se assentar, tá bom, querido? Se assente, por favor. Irmãos, eu acredito que quando nós falamos a respeito de organização feita pelo Senhor, e Deus é um Deus organizado, né? E é um Deus que põe assim cada coisa no seu devido lugar. Nós entendemos, querido, que Deus, Ele separa um lugar específico tanto para cada membro no seu corpo, como também para cada ministério, enfim. Deus, Ele organiza tudo, em todos os lugares, da melhor forma possível. Eu poderia até dizer assim, que toda a decoração, ela vem de Deus. Eu sempre comento com a minha esposa, sempre quando a gente está aqui em cima, a gente consegue ver o nascer do sol e a gente vê o pôr do sol. Cada dia Deus decora de uma maneira diferente, nenhum dia é igual. Nós, nas mínimas coisas, nós conseguimos enxergar a perfeição de Deus e a graciosidade de Deus, vamos dizer assim, né? A criatividade de Deus, né? De fazer o que Ele faz. E às vezes é quase que impossível não olhar, não tirar uma foto assim, sabe, querido? De coisas simples, né? Que muitas pessoas, muitas vezes, fecham os olhos para isso, né? Como quem diz assim, se foi mais um dia. Não se foi mais um dia. Se foi mais um dia que o Senhor fez.
E nesse dia que o Senhor fez, nós sempre vamos nos alegrar, nós sempre vamos nos regozijar, como diz a palavra. Então, irmãos, nesse membro, nessa junção desse corpo de Cristo, né, sabemos que a igreja é um organismo. Esse espaço é simplesmente um espaço em que Deus prepara, né, Deus preparou para que nesse espaço nós pudéssemos adorar a Deus, né? Quando nós vamos, por exemplo, para a praça, por exemplo, fazer um culto lá, aquele lugar passa a ser a igreja do Senhor, porque a Bíblia fala a respeito de dois tipos de igreja, fala a respeito de templo físico, fala a respeito de sim, o próprio apóstolo Paulo fala a respeito disso em várias das suas cartas, mas fala também a respeito de pedras vivas. Templo físico, esse espaço que nós estamos, pedras vivas somos nós, o organismo, aquilo que realmente faz com que as coisas elas funcionem. Então é a igreja, dentro da igreja nós podemos chamar assim. Então, irmãos, nós entendemos que o Senhor, Ele liberou uma palavra contra o inferno, e Ele liberou a palavra quando Ele está tendo uma conversa lá a respeito disso com Pedro e com os outros discípulos. Ele disse assim, uma palavra muito forte, muito poderosa, e nos deu, só nessa palavra, Ele já nos deu muito poder e muita autoridade. Ele disse assim, que as portas do inferno, fala assim comigo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Fala assim comigo, eu sou a igreja. Então é contra você que as portas do inferno não vão prevalecer, e elas não podem prevalecer em nome de Jesus. Então, irmãos, quando nós falamos aqui a respeito dessa unidade, está escrito assim em Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, diz assim, olha só: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, e em toda e qualquer circunstância, ou seja, em toda e qualquer situação. Ou seja, o Senhor nos colocou como igreja, e quando nós falamos a respeito de igreja, né, para nós estarmos dentro desse contexto de igreja, são aquelas pessoas que um dia entregaram as suas vidas para Jesus, são aquelas pessoas que um dia participaram do novo nascimento, são aquelas pessoas que comem do corpo, bebem do sangue de Jesus, no simbolismo, no caso da ceia do Senhor, aquelas pessoas que amam o seu irmão em Cristo, né? E não querem, não tem nem intenção de ser superiores ao seu irmão, muito pelo contrário, sempre vê o irmão como superior a ele, sabe? Eles amam o seu irmão, vivem em comunhão com o seu irmão, sabe? E a Bíblia diz que quando nós temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então é necessário acontecer alguma coisa na igreja, para que a palavra ela possa se cumprir na nossa vida, né? Para que a palavra ela possa realmente fazer um efeito na nossa vida. Então, irmãos, como fazer parte então dessa igreja, desse corpo? Como é que a gente pode fazer parte? Uma vez nós fomos para o litoral, nós chegamos lá, estava um cheiro muito forte, irmão. Pensa aquele peixe que, poxa, está lá alguns dias, um cheiro muito forte, foi recepcionar nós bem na entrada lá, sabe? E nós entendemos que aconteceu algumas coisas lá no mar, e o mar expulsou, né, para fora. E assim, lá naquele lugar nós pudemos aprender assim, uma lição muito importante. Ah, pastor, que lição, cheiro forte? Não. nós podemos entender, irmãos, que a água é viva. Na água tem vida, irmãos. Só pode gerar vida, brotar vida e sustentar vida o que tem vida. Amém, irmãos? É por isso que só em Cristo existe vida. Então, irmãos, se um corpo morreu, por exemplo, dentro do mar, com o tempo ele vai expulsar aquilo para fora. É como se fosse um corpo estranho, algo que não tivesse identificado ali. Bom, se aqui é para ter vida e tem morte aqui, então vou ter que mandar isso embora. E aconteceu mais ou menos isso. Então, irmãos, nós aprendemos o seguinte: a partir do momento que nós estamos inseridos no corpo de Cristo, nesse corpo que Cristo deu a vida, irmãos, você pode ter certeza que você tem dois tipos de vida: uma vida plena, uma vida de alegria, uma vida, irmãos, onde você pode colocar a cabeça no travesseiro, deitar, dormir e descansar em paz, nessa vida. Mas você tem também uma vida celestial, porque a partir do momento que você se entregou para Jesus, você que faz parte do corpo de Cristo, passou a fazer parte da família de Deus, e o teu nome também passa a ser escrito no livro da vida.
Sabe, querido, tudo isso acontece porque um dia nós fomos encontrados pelo Senhor, e porque um dia nós fomos amados por Deus, através de Jesus Cristo. A maior demonstração do amor de Deus, querido, é Jesus na cruz do Calvário. Por mais que algumas pessoas possam dizer assim: pastor, a injustiça que acontece no mundo, onde é que está o amor de Deus? Não, querido, os céus são os céus do Senhor, Ele governa muito bem, aliás, e a terra Ele entregou aos filhos dos homens, que deixam bastante a desejar. É exatamente isso que está diante dos nossos olhos. Então a maior demonstração de amor por nós foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando Ele diz, está consumado, Ele estava dizendo, eu venci pela igreja. Ele está dizendo, eu amei acima de todas as coisas. Ele diz assim, eu fui obediente até a morte de cruz. Ele está dizendo, vocês podem vencer em mim, se permanecerem no corpo de Cristo, nessa união e nessa comunhão. Então, querido, através de um gesto, o Senhor nos diz muitas coisas. E olha só, eu quero ler para você aqui. Eu gosto de ler a Bíblia, né, irmãos? Nossa, pastor, lê muito versículo. Tem gente que reclama que eu leio versículo, irmãos. Poxa, eu vou ler, dá um gibi, qualquer coisa. Então, nós estamos no lugar, irmãos, de falar da palavra, e eu gosto da Bíblia. Então, irmãos, Colossenses capítulo 1, versículo 24, está escrito assim: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês. Ou seja, nós estamos falando a respeito do maior evangelista de todos os tempos, sofrendo por uma causa que não é dele, por uma causa de Cristo, e ali pelos irmãos, ele está dizendo essas palavras: agora me alegro em meu sofrimento por vocês. Não é um sofrimento nem pela causa dele, que muitas pessoas se entristecem pelo sofrimento da própria causa, mas por uma causa que até então para ele era desconhecida até pouco tempo atrás. Mas por uma transformação de vida que ele teve, ele passou a se alegrar por causa de Cristo e por causa, querido, dos sofrimentos. Ou seja, então é alguém que teve a vida transformada. E continua dizendo assim: e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuído, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Responsabilidade de apresentar, colocar a palavra de Deus diante daquelas pessoas, mostrar o evangelho, o princípio, o propósito do evangelho, o propósito de Cristo na cruz do Calvário. Qual foi o propósito de tudo isso, né? Como foi muito bem colocado, né, pelo pastor Levi. Não é para nós ficarmos milionários, muito pelo contrário. A Bíblia diz que nós fomos enriquecidos com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. O Senhor nos enriqueceu. Então, a partir do momento, querido, que você entregou a tua vida para Jesus, você pode ter certeza. De repente você olha assim para você mesmo, sabe, mano? Porque às vezes a pessoa, ela está no evangelho, irmãos. Deus, ele sempre vai valorizar a pessoa, mas às vezes a pessoa não se valoriza, né? Por mais que Deus diga que uma alma vale mais que o mundo inteiro, a pessoa fala assim: mas será que eu tenho tanto valor assim? Irmãos, você pode ter certeza que não é a nossa palavra, graças a Deus, que prevalece sobre todas as coisas, é a palavra de Deus. Então, para nós temos o sim e o amém. Aquilo que Deus disse para as nossas vidas, irmãos, você pode ter certeza que é. Então, se Deus diz que você vale mais que o mundo inteiro, irmão, você pode ter certeza que você vale mais que o mundo inteiro, você vale mais que o sistema, você vale mais do que aquele trecho maravilhoso que existe lá em Dubai, lá entre os árabes, entre os lugares mais nobres da face dessa terra, irmãos. Aquilo é lixo e é entulho, irmãos. Quando Jesus voltar, isso não vai servir para absolutamente nada, muito pelo contrário. O Senhor tem um lugar, querido, maravilhoso, preparado para cada um de nós, querido. Ruas de ouro, de pedras preciosas os seus muros, Nova Jerusalém. Esse é o lugar que o Senhor tem preparado para cada um de nós. É interessante a gente poder conhecer uma coisa ou outra daquilo que existe nesse mundo, mas eu acredito, querido, que a coisa mais maravilhosa, querido, que existe, que um dia nós vamos conhecer, se permanecermos em Cristo Jesus, é a cidade que o Senhor foi preparar para cada um de nós, como ele diz lá em João, no capítulo de número 14. Então, irmãos, eu vou ser bem breve, irmãos. Eu estava assistindo ontem um filme com meu filho, Paulo Vitor. A gente viu algo assim bem interessante. A princípio eu não entendi o propósito, né? A gente sempre vê algumas coisas assim, eu me apego aos detalhes e a gente traz assim para o evangelho. 2 supostos prisioneiros estavam colocando algumas pedras assim, sabe, já planejando algo, e alguém colocou uma pedra
mal colocada, como que se pudesse tirar depois. E depois eles usaram para se refugiar, através daquela eles abriram um vão. Irmãos, pastor, mas o que você entende por isso? E Deus deixa a mente da gente tão fértil, né? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Nós, na qualidade de pedras, quando Jesus disse para Pedro, tu és pedra, tu és Pedro, tu és pedra, não estava dizendo que ele é a base da igreja, não estava falando sobre isso. Ele estava falando que, por exemplo, nessa construção, atrás desse reboco, desse acabamento, tem muitos tijolos, irmãos. Então, é como se Pedro fosse apenas um tijolinho dessa construção grande. Sim, entendeu? E ele poderia ser usado como referência porque foi alguém colocado ali no prumo e no nível de Deus. Então, quando nós olhamos, irmãos, e nós entendemos que uma parede como essa, onde tudo está no assentamento perfeito, massa, reboque, tudo bonitinho, irmãos, não dá para invadir o lado de lá, o lado do vizinho. Não tem nem condição, irmãos. É algo assim que não tem nem pega para fazer isso. Mas se tivesse um tijolo mal colocado, irmãos, sabe aquelas paredes falsas, fundo falso? Qualquer pessoa, qualquer criança poderia empurrar, passar do outro lado, observar o que tem do outro lado, e através daquele furo, sabe, aumentar e fazer uma passagem. Você sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Nós não podemos estar mal colocados no corpo de Cristo. Nós não podemos ser uma pedra, irmãos, que está mal encaixada. Muito pelo contrário. Hoje é noite de ceia do Senhor. Noite de nós falamos sempre a respeito de reconciliação, perdão, não é isso? Então, irmãos, quando eu vou me colocar no lugar dessa pedra mal posicionada. Irmãos, cada vez que eu estou na condição ali de mal posicionado, no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, irmãos, infelizmente muitas coisas vão prevalecer sobre a minha vida. Muitas coisas. A depressão vai ter poder sobre mim, porque eu não entendi exatamente o que eu estou fazendo no corpo de Cristo, porque eu possivelmente não aprendi a amar, não aprendi a perdoar, não aprendi a respeitar, não aprendi a ver as pessoas realmente como elas são. Eu não entendi realmente aquilo que Cristo fez por elas, eu não entendi o valor que tem realmente uma alma, eu não entendi. Se eu estou ali como alguém mal colocado, irmãos, se eu estou ali, irmãos, como uma pedra, irmãos, mal colocada, irmãos, eu possivelmente, irmãos, quando eu me ajunto em grupo, como diz a palavra do Senhor, quando a gente se ajunta, Deus nos ensina a nos organizar, em ajuntamentos, por exemplo, a Bíblia diz que eu devo cantar cânticos, salmos, diz que eu devo contar testemunhos, enfim, coisas que são para edificação. Quando eu estou mal colocado, eu não percebo isso, irmãos, e eu me ajunto em grupo, eu esqueço o propósito. Sabe para que eu aproveito esses momentos, irmãos? Para bater a língua nos dentes, irmãos, para fazer fofoca. E o tal? É assim que eu tenho que ficar. Troca pelo aquele sem fio lá fazendo fogo. Esse cara está roncando demais. Então, irmãos, como eu estava dizendo, irmãos, quando muitas vezes nós já nos ajuntamos, quando muitas vezes nós nos ajuntamos, irmãos, o que nós entendemos, irmãos? Pode pôr no lugar, né? Quando muitas vezes, a liberdade, né? Oh, glória a Deus, fica amarrando a gente, né? Então, irmãos, quando nós entendemos, irmãos, que nós estamos inseridos no corpo de Cristo, quando nós entendemos o valor de tudo isso, quando nós entendemos a importância de tudo isso, irmãos, nós cantamos salmos, nós falamos, abençoamos, mas quando nós não entendemos, irmãos, o que a gente faz quando a gente não entende alguma coisa? A gente fica assim meio que vagando, né? A gente esquece, né? Vamos falar de quem hoje? De quem que nós vamos falar hoje? Sabe o que você está fazendo? Você está perdendo a bênção. Perde a bênção não, deixa Deus te abençoar. Nós vamos comer quem assado hoje, Evandro? Bota no espeto. Vamos falar. Irmãos, a minha mãe assim, era muito simples. Minha mãe era muito simples. Nós nascemos assim no Paraná, lá no... Cadê o Marcos? Levanta, Marcos. Perto da estrada de Jaburu. Ô, glória! De lá que no avião. Se você quiser saber do buraco que eu saí de lá. Então, irmãos, mas ela dizia assim para a gente na simplicidade dela. Ela não era filósofa, nem
psicóloga não, mas ela dizia assim para a gente: você não pode ajudar, você também não atrapalha. E nós entendemos que orando e intercedendo, nós ajudamos. E quando nós, como diz o paranaense caipira, quando nós ajunta para falar mal, nós atrapalha. A gente impede outras pessoas de crescer, irmãos. Gera muita coisa no mundo espiritual. Muita coisa, muitos bloqueios no mundo espiritual. Tanto para a pessoa quanto para a gente. Quando a gente, por exemplo, se reúne para a gente falar, por exemplo, mal de alguém, significa que a gente não perdoou. Dentro da gente a gente acha que sim, mas a gente percebe que não. Porque ninguém fala mal assim a respeito de uma autoridade, né? E quando a gente fala mal de alguém, significa que a gente está vendo as pessoas como inferiores a nós. E na verdade não são, irmãos. Nós todos fazemos parte do mesmo corpo. Nós todos, irmãos. Eu estava tempo atrás com uma unha encravada, irmão. Ninguém vê ela, irmãos. Eu cubro ela com meia e com sapato. Ninguém vê ela. Se preocupa não, eu passo um talquinho também, mas cubro ela com meia e com sapato. Fica fechado 8 horas, 8 horas, quase 12 horas ela fica fechada, irmãos. Todo dia. Bafado, irmãos. Ninguém vê. Quando tira, só o sangue de Jesus, né, Felipe? Só o sangue do Cordeiro. Mas, irmãos, eu estava com a unha encravada, irmãos. Você acredita que eu mexia com o corpo inteiro, irmãos? Por causa daquela unha, irmãos. E eu fazia assim para andar, sabe? E fazia assim para andar. Sabe, o corpo inteiro estava recebendo interferência por causa de uma unha encravada, irmãos. Ela entrou assim na carne e começou a me incomodar. Uma unha. Agora, o quanto nós precisamos nos incomodar se o irmão não está bem? O quanto, irmãos? Nós precisamos nos preocupar realmente com essa joia de Cristo, né? Nós não somos quaisquer pessoas, nós somos joias de Cristo. Primícia. Sabe, querido, aquilo que os olhos de Deus fazem questão de parar sobre essa terra por causa de nós. Então, irmãos, se você puder orar, ore pelos seus irmãos. Se você puder, irmãos, abençoe os seus irmãos. Se você puder, irmãos, em momentos que, eu não tenho nada para fazer, tem, irmãos, tem muita gente precisando de intercessão, tem, a gente sempre tem uma coisa para fazer. Não tenho nada para fazer, tem uma Bíblia lá na estante, esperando alguém para olhar para ela. Sempre tem alguma coisa para fazer. Eu quero ficar em paz. Fique em paz, mas ouçam os louvores, alguma coisa. Você fica em paz, o corpo, mas também a alma fica em paz. Ajuda, irmãos. Isso vai trazer coisas boas para nós. Se Deus habita no meio dos louvores, e eu creio que acontece isso sim, porque a palavra diz isso. Então, irmãos, cada vez que você estiver ouvindo algo a respeito de Deus, Deus vai fazer questão de estar naquele lugar. E como é bom a presença de Deus, irmãos. Como é bom de Deus estar no mesmo ambiente. Você pode ter certeza, querido, que nós vamos aprender a amar, vamos aprender a respeitar, vamos aprender a ter as pessoas como realmente nossos irmãos em Cristo, né? Ninguém maltrata o irmão, só alguém que é meio atrapalhado maltrata o irmão, né? Então, querido, nós precisamos amar, aprender realmente a amar, e que o Senhor possa nos ensinar a amar, amém, irmãos? Eu peço que você, nessa hora, antes de eu passar a palavra, eu peço que você nessa hora feche seus olhos em nome de Jesus por um instante. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Daqui a pouco você vai estar orando, mas agora eu gostaria de estar orando pela sua vida. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu oro a Ti, Deus, nessa hora, pela vida, Senhor, da Tua igreja, dessa mesma igreja que Jesus, nosso Senhor e Salvador, morreu por ela, se entregou, morreu e ressuscitou por ela, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, nessa hora, na qualidade de intercessor, na qualidade de sacerdote do Senhor, eu te peço, Pai, nessa hora, esteja, Senhor, perdoando pecados, esteja, Senhor, lavando, limpando, purificando, Deus, santificando, Deus, com o poder da Tua palavra, Pai, no nome de Jesus Cristo, para que a partir do momento que os Teus filhos participarem da ceia do Senhor, haja mudança, haja transformação, haja fortalecimento, Pai, no nome de Jesus, haja edificação, Pai, sejam impactados realmente por esse momento, meu Deus, por Teu louvor e glória, amém, e graças a Deus. Querido, os pastores podem vir aqui à frente em nome de Jesus, os diáconos, enfim, os nossos oficiais, né, e vamos participar desse momento glorioso. Pastor Levi também, por favor.